Daremos início agora à nossa aula de cristalização, uma operação unitária que tem como finalidade a obtenção de uma substância a partir de uma solução, onde essa substância, o soluto, está dissolvida, mas que se apresenta, quando pura, na forma sólida. E esse sólido vai ser obtido no equipamento em formato cristalino. Então vamos ver inicialmente, na primeira parte da aula, alguns conceitos físicos que descrevem a formação e explicam o mecanismo de formação de um cristal, e depois veremos como nós aplicamos esses conceitos para o caso industrial, estudando alguns equipamentos no final para a obtenção de sólidos na forma de cristal. Vamos começar pela definição. Um cristal é uma configuração muito organizada de átomos ou moléculas ou de íons dispostos em redes espaciais tridimensionais. A rede é regular, com distâncias e ângulos fixos entre suas partículas, ou seja, quando dizemos que ela é uma rede espacial muito organizada e que ela é regular, nós queremos dizer que é uma forma que vai definir a estrutura daquele sólido. É reforçado também na definição o fato de que as distâncias e os ângulos entre as partículas são fixos. Então nós temos uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada das moléculas ou dos átomos que formam o sólido. Chamamos essa geometria muito específica de célula unitária. A célula unitária é a parte que vai se repetir na estrutura cristalina. Então, o cristal ele é formado por essas partículas, não necessariamente íons ou átomos, mas moléculas podem formar cristais, e elas vão ser determinadas por uma geometria muito específica. E essa geometria, quando identificada, é chamada de célula unitária, porque é ela que define a estrutura daquele sólido. E quando eu falo estrutura do sólido, eu estou querendo dizer que qualquer parte do sólido que nós possamos analisar vai apresentar essa mesma estrutura. Então, o cristal é um sólido com estrutura molecular ou atômica muito bem definida e muito bem organizada, e que vai se repetir ao longo de toda a sua estrutura. Se um composto é sólido, mas não apresenta essas características, então nós dizemos que ele é um sólido amorfo, ou seja, um sólido que não tem uma forma definida. Aqui na figura temos uma demonstração, um exemplo genérico de como seria a estrutura de um cristal. Então nós temos aqui os átomos distribuídos de uma forma sistemática. Nós podemos ver que temos esferas pequenas e grandes, e elas estariam numa estrutura cristalina distribuídas de forma regular. Aqui na figura está em destaque uma figura octaédrica, que é um sólido que tem 8 faces, e no meio desse octaedro, bem no centro do octaedro, nós temos a partícula menor, rodeada por 6 partículas maiores. Se nós pegarmos outro trecho desse cristal, nós poderíamos identificar exatamente que cada partícula menor está rodeada por 6 partículas de tamanho maior. Ou seja, ele está caracterizando uma forma cristalina. Então, no cristal, isto aqui que nós identificamos como sendo a geometria dele é o que nós chamamos de célula unitária. O que define esse sólido cristalino é esse octaedro aqui. E esse octaedro vai se repetir infinitamente na estrutura desse sólido. Se nós pegássemos um trecho desse sólido e ele não formasse esse octaedro, ele não tivesse essa geometria, então nós teríamos um sólido amorfo, um sólido que não apresenta uma estrutura muito bem definida. Então, para formar um cristal, nós temos que favorecer a organização, o arranjo das partículas de uma forma muito, do ponto de vista energético, muito favorável. Uma cristalização ela não pode ser feita muito rápida, com a precipitação simples, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa estrutura organizada, da estrutura bem definida. Então, o cristal, do ponto de vista energético, ele deve se formar de uma maneira lenta ou de uma maneira onde não haja nenhum tipo de perturbação que atrapalhe essa organização dos átomos, de forma que todos os átomos estejam dentro da mesma geometria. Um meio de nós determinarmos a estrutura dos cristais e podermos afirmar que aquele sólido tem aquela geometria que o caracteriza é através de um método de difração, onde nós utilizamos, no caso, a radiação na região do raio-x, e essa figura ela exemplifica o efeito da difração, onde nós temos uma radiação ou qualquer outro tipo de onda, ela não se aplica somente à radiação eletromagnética, a onda passa por um obstáculo, por uma fenda, por uma abertura, que tem dimensões
comparáveis ao do comprimento dessa onda, né? O comprimento de onda do raio-x é da ordem de alguns angstroms, então a distância entre os átomos também tem dimensões na ordem de angstroms. Dessa forma, quando a radiação eletromagnética passa pelo espaço entre dois átomos de um sólido, ele vai encontrar uma condição que favorece o efeito da difração. Se nós utilizarmos outro tipo de onda com um comprimento de onda diferente, nós talvez não possamos observar a difração. Mas na região do raio-x, como o comprimento de onda na radiação de raio-x é da mesma ordem da distância entre dois átomos no sólido, então nós podemos gerar o efeito de difração com radiação nessa região do raio-x. Então a gente incide a radiação por uma fenda, uma abertura. Essa abertura tem que ter uma dimensão, ou seja, a largura dela deve ser comparável ao comprimento de onda daquela radiação que vai passar por ela. E quando a gente passa a luz por essa fenda, essa luz vai gerar novas frentes de onda, como a figura mostra aqui, uma frente de onda se originando em A e uma frente de onda se originando em B, e elas começam a se cruzar. Em alguns pontos nós teremos uma interferência destrutiva, que é quando o mínimo de uma onda se encontra com o máximo de outra ou com o mínimo da outra, e teremos interferências construtivas, que é quando dois máximos se encontram. Nesse exemplo, nós temos a difração com a luz visível, com uma fenda apropriada para observarmos esse fenômeno. Vemos que tem um máximo de visualização da luz no centro do padrão. Isso aqui nós chamamos de padrão de difração. Então nós temos um máximo aqui, significa que nós tivemos uma interferência construtiva com dois máximos, e depois nós vamos observando que as outras combinações vão gerando o que nós chamamos na física de franjas com intensidades cada vez menores, porque nós temos aí um misto de interferência de máximo com mínimo entre essas duas ondas. E onde está escuro, nós temos as interferências destrutivas. Esse padrão aqui foi feito numa fenda retangular, né, ou numa fenda que tem um formato mais comprido, como um fio, por exemplo. Então, o padrão de difração ele obedece à geometria da fenda. Se a fenda fosse uma fenda circular, nós veríamos aqui vários círculos concêntricos, o círculo central mais com uma visibilidade mais intensa, e os demais círculos estariam com uma visibilidade cada vez menor. E intercalado nós teríamos região totalmente escura, que seriam as interferências destrutivas. Então, o padrão de difração obedece à geometria dessa fenda que ele vai encontrar. Então, se nós utilizamos a difração num cristal, como a distância entre os átomos desse cristal estão determinando a geometria do sólido, então, quando o raio-x passa pela abertura entre dois átomos desse cristal, ele vai repetir exatamente essa distância no padrão de difração. Então, quando nós fazemos a difração de raio-x, nós vamos obter como padrão de difração uma figura semelhante à estrutura daquele cristal. E aí nós podemos dizer exatamente qual é a posição relativa entre os átomos que formam esse sólido. Obviamente que isso não é tão fácil de visualizar. Então nós temos aqui um exemplo, uma figura muito simplificada de como seria a obtenção da análise, né, da amostra através da difração de raio-x. Nós vamos ter o cristal sendo bombardeado, sendo irradiado pelos raios-x, e nós teríamos uma placa que receberia essa radiação e criaria nós poderíamos revelar essa placa semelhantemente ao raio-x que nós fazemos nos hospitais. E o que nós veremos, por exemplo, seria algo desse tipo aqui. Obviamente que como nós temos vários átomos na mesma posição, em posições semelhantes ao longo desse sólido, e como nós vamos passar um tempo adquirindo essa imagem, o que nós vamos ver na chapa que se revela não é exatamente a estrutura do cristal. Nós vamos ver uma figura que foi formada pelo raio-x com a influência da estrutura daquele sólido. Então, olhando para essa parte escura aqui, que é a chapa, nós não conseguimos identificar a estrutura de um sólido. Mas, fazendo os estudos adequados, os cristalógrafos conseguem chegar, a partir desse padrão aqui, na forma correta da estrutura do sólido. Hoje em dia, isso é feito com a ajuda de softwares que vão receber os dados obtidos no equipamento. O equipamento faz a difração e transforma os dados em sinais digitais.
esses sinais vão ser utilizados por algum software que, com a ajuda de um químico especializado em difração de raio-x, é possível se formar graficamente já no computador a estrutura do cristal. Então, essa é uma das formas, é a única forma, na verdade, de nós estudarmos e definirmos a estrutura de um sólido quando ele é cristalino, através do método de difração de raio-x. Então, nós já observamos que a formação de um cristal é algo um tanto difícil, porque não é simplesmente uma precipitação, né? E trabalhar com cristais exige não só um cuidado muito grande para que essa formação do sólido seja favorável a uma forma cristalina, como também nós temos métodos muito sofisticados para a determinação da estrutura cristalina. Então, trabalhar com cristais não é algo trivial, e quando nós levamos isso para o lado industrial, nós temos que ter já um conhecimento do comportamento do sólido que vai formar aquele produto na forma cristalina. Vamos ver agora quais são os métodos que nós utilizamos para formar cristais a partir das soluções onde o soluto desejado está presente. Nós podemos obtê-lo através do resfriamento de uma solução supersaturada, então nós podemos aquecer a solução, isso quando nós estamos controlando a formação dessa solução. Né? Eu tenho o meu sólido amorfo, digamos, e quero agora que ele seja cristalino. O que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar esse sólido ao solvente, aqueço esse solvente para que eu tenha a possibilidade de dissolver o máximo possível do meu soluto. Se eu baixar a temperatura dessa solução, a solubilidade do meu soluto deve diminuir. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade de um sólido num determinado solvente. Então, se eu dissolver uma certa quantidade X a uma temperatura elevada, quando eu resfrio a minha solução, aquela quantidade X já é mais do que suficiente para saturar a minha solução. Então, ela vai se tornar supersaturada e, a partir daí, é possível formar cristais. A gente pode verificar isso, por exemplo, dissolvendo sal em água morna. A gente dissolve o máximo que a gente consegue, depois colocamos essa água morna na geladeira e quando ela resfria nós vamos observar a cristalização do cloreto de sódio. A adição de um segundo solvente no qual o soluto é insolúvel. Então, meu soluto foi adicionado no solvente, foi minha solução. Se eu começar a adicionar um solvente que que não solubiliza aquele soluto, então ele vai começar a interagir com a solução, né, com o solvente da solução. Esses dois solventes vão começar a interagir e expulsam o soluto daquela solução. Então o soluto começa a formar sólido se nós tivermos uma adição controlada de um solvente onde ele não é solúvel. Um exemplo seria nós pegarmos essa solução de cloreto de sódio, né, em água e adicionarmos, por exemplo, algum etanol, por exemplo, onde o cloreto de sódio não tem uma solubilidade muito alta. Como o etanol e a água têm uma boa interação por causa da polaridade das ligações de hidrogênio que eles formam, a partir de uma certa quantidade de etanol adicionada à solução, nós observaremos a precipitação do cloreto de sódio. Se nós controlarmos a adição do segundo solvente, em vez de uma precipitação rápida, nós podemos ter a formação do cristal. Podemos também reduzir o volume da solução. Então, tenho meu solvente, meu soluto, estão formando uma solução. Se eu reduzir o volume, ou seja, se eu remover solvente por evaporação, vai chegar um ponto em que eu vou ter soluto demais e ele começa a formar os cristais. E uma outra possibilidade é adicionar um segundo soluto em vez de um segundo solvente. Então, eu posso adicionar um soluto que tem uma afinidade bem maior com o solvente da solução do que aquele que eu quero cristalizar. E aí a gente consegue, adicionando esse soluto lentamente, favorecer a formação dos cristais do outro soluto que já estava presente nessa solução. Vejamos agora quais são os princípios que interessam, né, na formação do cristal. Né? Nós temos que analisar a pureza, obviamente que se é cristal ele tem que ser puro, mas dado algumas liberdades de nomenclatura, às vezes nós nos referimos a um cristal que pode apresentar algum tipo de impureza sem que isso afete gravemente a estrutura do sólido. Então nós continuamos considerando ele como um cristal, mas cientes de que ele tem um efeito chamado de cocristalização. Então, durante a formação do cristal, algum soluto, alguma substância, alguma impureza presente na solução entrou naquela estrutura, contaminou a estrutura e aquele cristal vai se desenvolver com uma falha. É importante também observarmos o rendimento, né? Temos que equilibrar bem essa questão da formação lenta para que o cristal seja
perfeito, mas também temos que tomar cuidado para que isso não seja lento demais e inviabilize a operação industrial. Os requerimentos de energia, né, de que forma nós vamos proceder na nossa operação, de forma que a gente não tenha um gasto excessivo de energia para favorecer aquele produto. Isso é uma análise que se faz em todo tipo de processo industrial. E com relação ao que nós vamos ver mais adiante, as taxas de nucleação e crescimento, ou seja, conhecer bem a velocidade com que o cristal passa por cada uma das etapas do seu mecanismo de crescimento. Nós vamos estudar o mecanismo de formação de um cristal e, conhecendo a velocidade com que esse cristal vai se desenvolvendo, a gente vai controlar a operação de cristalização dentro do nosso equipamento. Aqui nós temos a sequência de etapas do crescimento de um cristal. Como é que um cristal se forma? Nós temos a primeira etapa, que é quando as moléculas se agregam, né, na tentativa de formar o sólido, de sair da solução e formar o sólido. E quando esse primeiro agregado de moléculas se forma, nós damos a ele o nome de cluster. Então, cluster é a primeira tentativa do soluto de agregar suas moléculas, ou seus íons, ou seus átomos, para a formação da estrutura sólida. E é nesse momento que ele já começa a, através de suas interações, favorecer ou não a organização daquelas partículas de forma que elas sejam bem definidas numa geometria e formem a estrutura cristalina. Só que o cluster, por ser formado por uma quantidade muito pequena de moléculas em comparação ao sólido total, né, o sólido definido, ele é muito instável, ele se solubiliza muito fácil. Então, quando nós temos o cluster, nós temos que cuidar para que a solução, a agitação, a temperatura e outras condições não redissolvam esse cluster e a gente perca a etapa inicial de formação do cristal. Porém, como ele é muito estável, isso vai se repetir e alguns vão conseguir passar para a próxima etapa, que é a etapa de embrião. Então, nós temos o cluster, novas moléculas foram se adicionando a esse cluster até que ele aumentou de tamanho e formou um embrião que já é bem mais estável do que o cluster, porém, ele ainda apresenta instabilidade e, portanto, pode voltar à solução. Então, essas são as duas etapas iniciais, elas se diferenciam basicamente pelo tamanho, pela quantidade de moléculas que compõem eles, porém, os dois são ainda instáveis, eles podem voltar à solução facilmente. Quando o embrião agrega mais moléculas a ele, ele já vai formar um pequeno cristal com maior estabilidade, ou seja, mais difícil de dissolver e com a aparência já quase definida do cristal que nós queremos. E aí nós chamamos ele de núcleo ou semente. E essa é a etapa que nós chamamos de nucleação. Formou o núcleo, agora é só uma questão de tempo para que esse núcleo agregue mais moléculas à sua superfície para crescer e formar o cristal conforme nós desejamos. São essas as 4 etapas do mecanismo de crescimento do cristal. Vamos ver agora o que é a nucleação primária e secundária, né? Uma divisão que nós fazemos nesse mecanismo de crescimento do cristal. Chamamos de nucleação primária a parte em que nós temos a formação propriamente do núcleo, né? A formação de agregados que podem se manter próximas até a estabilização e crescimento com alcance da estabilidade, caracterizando o que chamamos de núcleo ou semente. Então, nas 3 primeiras etapas, nós temos o que chamamos, de um modo geral, de nucleação primária. A partir daí, nós temos a nucleação secundária, que é quando naquela semente que se formou, ou no núcleo, né, novas moléculas vão se adicionando, né, o soluto vai se adicionando à superfície daquele núcleo e ele vai formando um cristal maior. Então, as 3 primeiras etapas são denominadas de nucleação primária e no final nós temos a nucleação secundária, que é a etapa final do crescimento do cristal. A nucleação ela pode ocorrer de forma homogênea, que é o ideal, né, quando esses agregados se formam a partir da substância pura. Né? Nós vimos que o cristal ele é formado por uma substância pura. No entanto, nós ainda chamamos de cristal, às vezes, quando alguma molécula estranha entra naquela estrutura, alguma impureza entra naquela estrutura sem afetar o crescimento do cristal. Então, quando nós temos o soluto puro, nós damos a essa nucleação o nome de nucleação homogênea, ou seja, ele cresceu sem que impurezas se inserissem na estrutura daquele cristal. Quando nós temos a impureza entrando no cristal, na estrutura dele, nós dizemos que a nucleação é
heterogênea. Então nós podemos ter alguma substância que não deveria participar daquele mecanismo, que entrou no cristal, causou alguma falha na estrutura cristalina, porém não impediu que ele continuasse se desenvolvendo nas etapas seguintes. Então nós podemos resumir o mecanismo da seguinte maneira: nós temos a etapa de nucleação, que é a formação do núcleo. Depois que ele passou pelas etapas de cluster e embrião, o núcleo ou semente já é um pequeno cristal. A partir dele nós vamos definir o cristal definitivo final apenas de acordo com o interesse no tamanho desse cristal que nós estamos construindo. A nucleação pode ser heterogênea, quando há alguma impureza presente na estrutura cristalina, ou quando nós temos o soluto puro, ela vai ser a cristalização homogênea. Nós temos o cristal da forma desejada. Sendo homogêneo, nós temos a divisão daquelas 4 etapas em uma nucleação primária, que é a etapa de cluster, embrião e termina no núcleo. E do núcleo até o cristal final, nós temos a nucleação secundária. Então, nucleação primária e secundária nós consideramos como sendo classificações da nucleação homogênea, porque o que nos interessa de fato é um cristal puro, né? O caso da nucleação heterogênea não é interessante, uma vez que vai apresentar impurezas na estrutura daquele sólido. E a nucleação secundária é a etapa final. Ela pode ocorrer por cisalhamento ou por colisão, ou seja, nós podemos ter cristais na solução, e como essa solução ela estará, no caso dos equipamentos industriais, sob agitação, ou circulando dentro do equipamento, os cristais eles podem sofrer atrito com as paredes do próprio equipamento ou entre eles mesmos, e esse atrito pode gerar cisalhamento, ou seja, redução do tamanho da partícula devido a esse atrito, esse contato entre eles. Quando a colisão é mais forte, nós podemos ter o cristal se despedaçando dentro da solução, ou seja, aquele cristal que já estaria bom para ser recolhido, ele por impacto com o equipamento ou com outras partículas, ele se quebra e forma pedaços menores, e esses pedaços menores vão contribuir para o crescimento de novos cristais. É como se a gente tivesse o cristal final, esse cristal final sofreu uma colisão, se tornando menor porque ele se quebrou, e os pedaços formados seriam novamente sementes que teriam que crescer de novo. Então isso influencia a população de cristais ou a população de sementes dentro da solução. As sementes se formam naturalmente pela etapa de nucleação, mas quando o cristal já está grande, ele pode originar novas sementes quando ele se quebra, quando ele forma pedaços pequenos. Como esses pedaços pequenos têm a estrutura do cristal, eles podem gerar novamente cristais maiores. A gente só vai ter uma redução, né, na velocidade de crescimento do cristal, né? A partir do momento que ele quebra, a gente vai ter que esperar que ele cresça novamente para dar o cristal desejado. O crescimento do cristal tem um fator interessante que é o hábito cristalino, né? O hábito cristalino é a aparência típica de um cristal. Como o cristal ele vai ter sempre a mesma estrutura, então os sólidos que nós vemos com aquela estrutura cristalina, eles devem ser semelhantes. Só que o hábito cristalino é importante porque se nós não tivermos um controle na retirada dos cristais que se formaram no equipamento, alguns cristais podem ficar maiores do que os outros. Então a gente tem que prestar atenção em fatores que não atrapalham o crescimento do cristal, a formação do cristal, do ponto de vista puramente físico, e temos que tomar cuidado para que esses cristais não cresçam em tempos diferentes. Um cristal que levou mais tempo dentro da solução pode ficar bem maior do que outro. Então o hábito cristalino diz respeito à aparência que aquele conjunto de cristais terá dentro do nosso produto. É a aparência típica do cristal. Uma substância que cristalizou, ela vai ter uma aparência que se repete em todas as suas partículas cristalinas. E a isto nós damos o nome de hábito cristalino. E quais são os fatores que vão influenciar o hábito cristalino que nós temos que tomar muito cuidado? O grau de supersaturação. Então, se a gente reduz muito rapidamente a temperatura da solução, ela vai supersaturar muito rápido, por exemplo. Ou se nós evaporamos uma grande quantidade de solvente num tempo muito curto, nós vamos supersaturar demais essa solução. Isso pode afetar a formação dos cristais. Os cristais podem se formar muito rápido e uns vão se formar de forma com aparência diferente do outro. Apesar de eles serem cristais, se a velocidade influencia, eu posso ter modificações na estrutura desse cristal. E aí eu vou afetar o hábito cristalino. A intensidade de agitação. Eu posso ter uma agitação muito
intensa, quebrando muitos cristais, e quando eu quebro o cristal, eu afetei a forma dele. Ele cresceu num formato que foi influenciado apenas por sua estrutura, e quando eu agitei, esse cristal se quebrou. Mas quando eu quebrei ele, como isso aconteceu de uma forma mecânica, ele vai adquirir um formato aleatório, e esse formato aleatório vai crescer, gerando um cristal diferente do que eu tinha antes. Então nós temos que tomar cuidado também com a agitação da solução dentro do equipamento. A densidade de população, quando eu tenho muitos cristais, quando eu tenho uma concentração muito grande de cristais na solução, eles podem grudar um no outro e formar torrões, podem formar um agregado de cristais que vai ter uma aparência totalmente diferente do desejado. Né? Tenho vários núcleos, por exemplo, dentro da solução. Se eles estiverem muito próximos, ou seja, se eu tiver uma concentração muito grande de sólidos naquela suspensão, eles vão grudar e vão crescer de uma forma bastante diferente do que é desejado. As dimensões dos cristais vizinhos, se eu tiver cristais muito pequenos próximos a um cristal maior, pode ocorrer desses cristais muito pequenos grudarem na face do cristal maior e eles começam a crescer grudados na face dele. Então eu vou ter dois cristais crescendo grudados um no outro e isso afetou a aparência do sólido. E a pureza da solução, que pode ocorrer o que nós vimos anteriormente, que era a cocristalização. É quando a impureza entrava na estrutura do cristal, permitindo que ele continuasse a crescer, mas gerando uma falha naquela estrutura, ou seja, afetando também o hábito do cristal. Então, do ponto de vista industrial, é muito importante controlar o hábito porque ele vai influenciar na aceitação do produto por parte do consumidor. O produto ele tem que se apresentar com uma qualidade visual que o caracterize comercialmente, então nós temos que cuidar bastante desses fatores para que o hábito cristalino seja mantido. Agora, aqui tem um resumo, né, do que nós vimos, né, cristais se aglomerando, presença de impurezas ocluídas, ou seja, impurezas que conseguiram se inserir na estrutura do cristal, a nucleação ocorrendo em outro cristal maior, eu tenho um cristal grande, aí vai lá uma semente, um cristal pequeno, e gruda nele, e começa a crescer grudado nele, e cristais que foram fragmentados durante a agitação, e como eles foram fragmentados gerando estruturas aleatórias, essas estruturas de formato aleatório vão crescer, modificando o hábito cristalino. Então, nesse quadro aqui, nós temos um resumo do que pode afetar o hábito cristalino. Vejamos agora os equipamentos de cristalização. Finalidade primordial de um equipamento de cristalização. Prestem muita atenção. É óbvio que um equipamento de cristalização, um cristalizador, ele deve formar cristais. Isso é óbvio. Mas de que forma, com que meta ele vai atingir esse objetivo? Através da supersaturação. Se nós analisarmos bem, todos os equipamentos que serão apresentados aqui, eles geram uma supersaturação da solução para permitir a cristalização. Então, quando eu pergunto qual é a finalidade primordial, eu estou querendo saber através de que mecanismo básico o cristalizador vai gerar os cristais, né, em grande escala. Então, nós temos a supersaturação na indústria por resfriamento da solução, que é um método bastante simples, muitas vezes não exige nenhum consumo energético grande. A evaporação do solvente, né, nós vamos usar evaporadores que, ao mesmo tempo, permitem o desenvolvimento dos cristais no seu interior. E nós podemos combinar evaporação com resfriamento. Então, nós podemos ter uma etapa de aquecimento da solução, para que quando essa solução chegue no equipamento com pressão reduzida, o solvente dela seja evaporado mais rapidamente e ali dentro ela começa a resfriar para que os cristais se formem. Nesse caso aqui nós só temos a evaporação basicamente. Então a gente evapora para supersaturar e formar os cristais. No caso do resfriamento da solução, nós podemos usar superfícies estendidas, superfícies grandes como tabuleiros, como tanques, onde nós colocamos a nossa solução quente e deixamos ela resfriar naturalmente. À medida que ela vai resfriando, os cristais começam a se formar lentamente e no final nós recolhemos esses cristais que vão decantando na superfície de resfriamento. São equipamentos bastante simples, que não são muito empregados na maior parte das indústrias, das fábricas, porque ele exige um tempo maior, por causa desse resfriamento, e uma área de instalação muito grande.
Nós temos, com base nesse mecanismo, né, os cristalizadores por resfriamento, que são esses tabuleiros, esses tanques de resfriamento que eu acabei de exemplificar, os cristalizadores evaporadores, que apenas evaporam a solução para supersaturá-la e formar o cristal, e os cristalizadores de resfriamento e evaporação, que são os mais complexos, porque eles realizam a evaporação e, ao mesmo tempo, permitem que a solução baixe a temperatura dentro dele para a formação dos cristais. Então vejamos aqui um cristalizador conhecido como cristalizador Oslo, que é um cristalizador que tem a evaporação. Nós temos aqui a bomba de circulação da solução, aqui dentro do tanque. Isso aqui é um tanque cilíndrico, onde a solução vai permanecer em repouso para a formação dos cristais. Mas esse repouso é por um tempo muito curto. Então, nós temos esse tanque dividido em duas seções. Uma é onde os cristais estão se formando e a outra seção menor é aquela que tem a evaporação da solução. Então, nós temos aqui um trocador de calor. Esse trocador de calor vai aquecer a solução. Nós fazemos a alimentação aqui. Essa alimentação ela vai passar pelo trocador de calor. Foi aquecida, então, por causa desse aquecimento, ela vai evaporar uma parte do seu solvente. Como ela evaporou uma parte do seu solvente, ela fica supersaturada e, por esse motivo, enquanto ela caminha para o tanque inferior, os cristais começam a se formar e a crescer. Como existe um tempo necessário para que os cristais cresçam, essa solução fica recirculando pelo equipamento até que os cristais estejam bons. Os cristais maiores vão decantar e, por isso, eles são removidos pela parte inferior do equipamento. Os cristais menores, que não cresceram suficientemente, vão continuar circulando com a solução. Quando ela passa pelo trocador de calor, se esse cristal for ainda um cluster, um embrião, ou for um núcleo muito pequeno, ele pode redissolver para evitar que eu tenha muitos tamanhos diferentes de cristal no equipamento. Então ele redissolve quando passa pelo trocador de calor e começa tudo de novo. Chega na seção de evaporação, supersaturou, passa para o tanque inferior, os cristais começam a se formar, cristais maiores decantam e são removidos pelo fundo do equipamento, os cristais menores são carregados junto com a solução que está recirculando. É por isso que o recolhimento dessa solução é feito pelo alto, porque só os cristais menores vão ser arrastados. Os cristais maiores caem e são recolhidos pelo equipamento. É como se essa parte do equipamento funcionasse como um decantador. Esse produto que sai, ele não é necessariamente o cristal puro. A gente vai remover ali uma suspensão com os cristais que nós queremos. Então nós chamamos essa parte aqui a lama, o produto final, que é um sólido com um pouco de líquido, né, formando uma suspensão bem grossa. Por isso que ele é conhecido como lama. A solução que tem os cristais menores nós chamamos de magma, né, que é a suspensão, na verdade, que é a solução inicial com os pequenos cristais. Então o magma ele vai circulando pelo equipamento. Cada ciclo desse tem uma etapa de resfriamento com a evaporação do solvente e formação e crescimento dos cristais. Bem, este aqui é o segundo modelo de evaporador que nós vamos estudar. Ele é muito parecido com o anterior, com a diferença de que ele agora tem uma redução de pressão no tanque, onde a solução chega aquecida e, portanto, a combinação de pressão reduzida e temperatura elevada vão fazer com que o solvente evapore mais rápido e, portanto, nós podemos ter uma cristalização mais rápida também. Então, nós vemos aqui a alimentação sendo feita nessa tubulação aqui e nessa mesma tubulação o magma vai recirculando e se mistura essa alimentação. Essa mistura de magma e de solução alimentada vão passar por um trocador de calor. Nós vemos aqui a indicação da entrada do vapor, né? Aqui circula a solução mãe, né? Ela vai sendo reciclada por essa tubulação, então ela passa pelo trocador de calor, através de um bombeamento, então aqui é a indicação da bomba, e quando essa mistura chega no corpo do evaporador, ocorre a evaporação do solvente porque ele está aquecido e porque a pressão no corpo do equipamento é reduzida. Então, por causa disso, a solução vai atingir a supersaturação e, nesse momento, começam a se formar os cristais. E o magma vai ficar recirculando pelo equipamento e o que vai acontecer é que os cristais, quando atingem um tamanho adequado, vão sendo removidos por essa parte inferior da tubulação de reciclagem. E nós vimos aqui a indicação da remoção da lama,
do produto, né, que é aquela suspensão grossa com cristais e com solvente. Então, aqui é a indicação da bomba da lama que vai levar esta lama para uma centrífuga. Então, chegando na centrífuga, nós vamos ter a separação dos sólidos e líquidos, né? O produto é descarregado da centrífuga e a fase líquida é retirada por outra saída dessa centrífuga. Então, o mecanismo é parecido com o anterior. Nós temos o magma recirculando através do equipamento. Em cada ciclo ele é aquecido, entra no equipamento que sofre uma evaporação por causa da redução de pressão. Isso supersatura a suspensão, começam a se formar os cristais. Quando eles crescem, eles são removidos do equipamento e os menores cristais vão continuar dentro do equipamento até que atinja o tamanho adequado, ou eles vão ser redissolvidos quando passam pelo trocador de calor. Basicamente, esse é o mecanismo de todos os cristalizadores. O que muda entre um e outro são algumas adições que nós fazemos para favorecer a remoção dos cristais, a classificação dos cristais ou acelerar a velocidade de formação deles. O próximo cristalizador ele é o cristalizador com tubo de tiragem e chicana separadora. Prestem atenção que o mecanismo é o mesmo. Nós temos aqui um trocador de calor. A bomba vai fazer com que essa solução recircule pelo equipamento, seja reciclada. Então nós temos uma tubulação onde nós fazemos a alimentação. Essa alimentação entra no tanque e se mistura com o magma. Aqui dentro o magma está sofrendo redução de pressão com um sistema de redução da pressão no interior do tanque. Então aqui dentro nós temos evaporação do solvente e à medida que o solvente é evaporado, ele vai gerar os cristais. Essa mistura, esse magma, ele vai ser removido pela parte superior, como nos outros casos, para que somente os cristais pequenos sejam arrastados com ele. Os cristais maiores vão descer o equipamento. Então o magma sai pela parte superior e é reciclado, passando novamente pelo trocador de calor, sofre um novo aquecimento e entra de novo no equipamento. Quando ele entra no equipamento, ele vai sofrer uma supersaturação, porque a pressão no interior do equipamento é reduzida. Vejam que essa parte tracejada aqui é a parte por onde entra a solução. Então a solução ela vai de baixo para cima, ela vai no sentido ascendente, para que somente cristais pequenos sejam arrastados com esta solução. E os cristais maiores eles decantam. Como os cristais maiores decantam, eles são removidos pela parte inferior do equipamento. Então aqui é a remoção da lama do produto. Os cristais pequenos são arrastados junto com a solução sofre uma redução do volume, porque o solvente evapora, pressão reduzida aqui. Vejam que essa outra linha tracejada, ela indica as paredes desse cilindro maior aqui, ó, que eu estou indicando. Então a solução vai caindo novamente, ela vai circulando de baixo para cima e transborda nesse tubo menor para o tubo maior. A chincana, que o nome do equipamento se refere, é essa paredezinha aqui, ó, esse tracejado aqui, por onde a circulação ocorre, e nesse espaço entre a parede do tanque e a chincana ocorre um acúmulo de solução. Então, se o cristal é muito pequeno, ele é arrastado para essa região e ele passa mais tempo dentro do equipamento, permitindo que ele cresça até o tamanho desejado. Quando ele cresce até o tamanho desejado, ele decanta e é removido do equipamento. Se ele não crescer o suficiente, ele vai ser arrastado junto com a solução. Então, isso permite, a chincana favorece que o cristal passe mais tempo dentro do equipamento para sofrer o crescimento até o tamanho desejado. O próximo modelo é semelhante a esse com uma adição. A gente tem agora uma região mais prolongada no tanque. O tanque é semelhante. Estamos vendo aqui o tubo, aquele tubinho por onde entra a solução, ela circula de baixo para cima, ela passa pelo tubo menor, transborda e vai se acumulando nas chincanas aqui do lado. E a diferença para o anterior é que ele tem essa região mais prolongada aqui que nós chamamos de zona de elutriação. Então ele é um cristalizador com tubo de tiragem, chicana separadora e zona de elutriação. Vamos ver cada etapa do equipamento. A alimentação, ela se mistura com o magma que está saindo do equipamento, vão passar pela bomba, vão passar pelo trocador de calor para sofrer um aquecimento e entram no equipamento pela parte inferior. Só que eles entram, são divididos em duas correntes. Uma corrente vai entrar pela parte inferior, bem no comecinho aqui do equipamento, e outra por uma região intermediária. A solução entra no equipamento de baixo para cima. Aqui dentro nós temos uma redução de pressão novamente. Então entrou quente, encontrou uma pressão baixa, o solvente evaporou, supersaturou a solução.
os cristais começam a se formar e nessa trajetória aqui, os cristais têm tempo suficiente para crescer. Quando os cristais crescem, eles começam a decantar para essa região aqui, a zona de elutriação. E o que é elutriação? É um método de separação onde nós passamos uma corrente de gás ou de líquido no sentido contrário, ou seja, em contracorrente com partículas que têm tamanhos diferentes. A gente controla a velocidade desse fluido para que ele arraste as partículas do tamanho pequeno e só permita que as partículas grandes caiam. Então é um meio de nós classificarmos nesse equipamento, com a solução, com o líquido, classificarmos as partículas grandes, os cristais grandes e os cristais pequenos. Quando a solução entra pelo fundo do equipamento, a velocidade é controlada de forma que somente os cristais do tamanho desejado caiam, decantem, e os cristais menores são arrastados por causa dessa circulação em contracorrente da solução. Então é isso o que nós chamamos de zona de elutriação. E é por isso que nós pegamos uma parte da solução e direcionamos ela para a zona de elutriação. A outra parte vai entrar pela parte intermediária. Então a solução circula de baixo para cima, passa por esse tubo, transborda por esse tubo. Na pressão reduzida ele vai sofrer uma supersaturação, porque o solvente evapora. Ele vai se acumulando aqui nas chincanas, os cristais começam a aparecer, a crescer. Quando os cristais atingem um tamanho grande, eles vão decantando. Se o tamanho for grande o suficiente, ele vai até o final e é removido pela parte inferior. Se o cristal cresceu, mas não é suficientemente grande, essa corrente que vai no sentido contrário vai arrastá-lo novamente para cima até que ele cresça e consiga passar pela zona de elutriação. Enquanto ele não tiver o tamanho certo, ele não consegue decantar totalmente, porque a solução no sentido contrário vai arrastá-lo para cima. Se ele for muito pequeno, ele vai sair junto com a suspensão aqui e vai passar por uma nova recirculação. Então a vantagem desse equipamento é que nós temos aquela região onde a solução circula, sofre a redução de volume, os cristais crescem, só que além dessa parte nós temos também a zona de elutriação, que separa cristais grandes de cristais pequenos com a passagem do líquido em contracorrente. Essa é então a diferença, entre o modelo anterior, que é o modelo que tem a chincana separadora e o tubo de tiragem. O tubo de tiragem é esse tubo aqui, e a chincana separadora. E o modelo com zona de elutriação vai permitir a classificação dos cristais para que a gente garanta que os cristais saiam no tamanho desejado. Então, basicamente, essa é a forma de um cristalizador funcionar. Ele vai ter um tanque onde a solução sofre evaporação. Com isso, ela fica supersaturada, os cristais começam a se formar. Quando eles crescem o suficiente, eles vão decantando e na parte inferior do equipamento a gente remove o cristal. Aqueles que não cresceram suficientemente vão ser arrastados com o magma e vão ser reciclados, passando pelo processo novamente. Então, essa é a função básica, é a forma básica de funcionamento de um cristalizador.